a gravação. Então, boa tarde a todos e a todas, honrados com a presença das senhoras e dos senhores. O programa de pós-graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem a satisfação de abrir os trabalhos da 25ª apresentação de defesa de tese do ano de 2022. O doutorando Gustavo Ramos Silva iniciou seu curso de doutorado na área de cognição humana em março de 2018, e nessa sessão Gustavo apresentará e defenderá sua tese intitulada Lidando com as consequências pós-traumáticas da violência urbana sobre profissionais de serviços essenciais, um estudo de implementação, com o objetivo de satisfazer o último requisito para obtenção do grau de doutor em psicologia. A avaliação ficará ao encargo do orientador, eu, Christian Christensen, e membros da comissão de avaliação. O professor Dr. Ângelo Brandelli Costa, PUC Rio Grande do Sul, o professor Dr. Adolfo Pisinato, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Dr. Félix Miguel Nascimento Guazina, Universidade Franciscana, e a professora doutora Loiva dos Santos Leite, do Cezuca. Então, eu vou pedir para o Gustavo iniciar, fazendo uma apresentação geral do trabalho, né? Mas antes, né, em nome meu e do Gustavo, agradecer realmente com muito carinho a presença de vocês quatro aqui, né? Porque a gente sabe que é um momento corrido para todo mundo, né? Aquele início de semestre, para alguns o fim do semestre, né? Mas é sempre assim, muito agradecimento que a gente vê primeiro aceitar, né, essa tarefa de examinar a tese do Gustavo e as contribuições que eu sei que vocês vão dar aí para o trabalho, né? Nós, ainda que na universidade a gente tenha um pouco essa política de submissão, daí na forma de artigos, mas tem coisas inéditas aqui que a gente não submeteu, então a contribuição de vocês para a avaliação da tese como um todo e também para a sugestão dos artigos separadamente vai ser muito bem-vinda e muito necessária. Então, muito obrigado. Eu já passo agora, então, a palavra para o Gustavo. Muito obrigado. Então, quero ecoar primeiro só o agradecimento, né? Eu acho que eu estou muito feliz de estar nessa posição que eu estou agora, de estar com essa banca que me deixa um pouco levemente assustado, assim, pelo domínio que tem do tema que eu vou apresentar e não tenho tanto, né? Agradeço muito vocês terem aceitado e fico muito feliz com a presença, né? E agradeço também a presença de todo mundo que tá assistindo aqui, inclusive pessoas que participaram do estudo. Então, vou só compartilhar minha tela, já ir me guiando. O professor Christian já apresentou o título do meu trabalho. Me avisem se vocês estão vendo. Tudo bem aí? Tudo bem, Gustavo. Obrigado. Então tá. Então, eu sou o Gustavo, eu sou bolsista CAPES, tá? E vou apresentar para vocês esse trabalho de doutorado, né, que foi desenvolvido ali no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC. Tá? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, e é uma tarefa difícil, né, apresentar esses 4 anos em alguns minutinhos. Mesmo assim, eu quis começar trazendo algo que, quando eu treinei essa apresentação, o pessoal do grupo, uma pessoa que esteve muito próximo desse trabalho, que é o Pedro, está aqui assistindo, ele me falou, pessoal, está faltando talvez passar um pouco daquela paixão que tu teve no estudo, assim, né, nessa apresentação. E eu, ouvindo isso, falei, tá faltando botar aquela dedicatória ali que me inspirou bastante, assim, no trabalho. Que foi justamente uma fala de uma participante do estudo, né, que falou sobre algo que eu acho que vai ser crucial até teoricamente, assim, na interpretação dos resultados, que é da influência da gente não só cuidar, né, mas se opor à falta de cuidado, assim. Eu acho que é algo que apareceu muito nesse projeto e é algo que me faz ser muito grato por estar defendendo ele agora, grato especificamente às pessoas, mais especificamente às pessoas que fazem isso aí em várias instituições. Isso aqui não era para estar assim, mas foi. Então, eu vou tentar falar dessas 5 coisas para vocês, fazer uma breve introdução, apresentar os 3 artigos da tese e falar sobre as direções futuras. Tá bem? Então, vamos só falar algumas questões conceituais. Temos um artigo teórico, uma revisão sistemática, 2 artigos empíricos, e daí as conclusões.
Primeiro, né, sobre o que motiva o estudo. A gente sabe que 90% da população de grandes centros urbanos, como Porto Alegre, é exposta ao menos um evento traumático durante a vida, né, seja de maneira direta, indireta. E que 9% dessas pessoas, né, em um estudo que eu trouxe para vocês aqui, veio desenvolver TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Essa é só uma das possibilidades, um dos desfechos possíveis quando a gente fala de psicopatologia após eventos traumáticos, mas é um bastante danoso. Né? Dentre esses traumas, esses 90% de pessoas que passam por algum tipo de trauma, muitos deles são violência, né? São eventos de violência. E a pergunta principal que pessoas que tentam promover resiliência buscam é como fazer isso, né? Como prevenir o adoecimento quando as pessoas passam por situações como essa. Existem outras perguntas a responder aqui, né? Como prevenir os acontecimentos, enfim, mas eu vou me debruçar sobre isso. De fato, a gente tem diversos níveis em que um evento adverso pode aparecer. A gente tem emergências que acontecem, que são, vamos dizer assim, o feijão com arroz de alguns serviços essenciais, né, que é lidar com eventos súbitos, que trazem danos às pessoas, né, e para alguns são imprevistos, mas, né, do ponto de vista de uma cidade, por exemplo, são previsíveis, né. Por outro lado, a gente tem desastres, catástrofes, né, que são aqueles eventos que trazem perdas enormes de vidas humanas e até podem prejudicar os próprios serviços de apoio. E eu vou falar um pouquinho sobre as crises, que são esse tipo de evento que requer ações não usuais, né, das pessoas que estão envolvidas nos serviços de apoio. E esse estudo começa aí, num contexto em que a gente tinha um aumento, né, não só percebido como medido, né, reportado, de eventos que impactavam pessoas em serviços essenciais, como atendimentos forçados, né, contato mais próximo com a violência armada, né, agressões físicas, ameaças e o próprio aumento da exposição indireta à violência. Foi nesse contexto que, né, o NEPT, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse, tem uma atuação, né, relacionada a trauma, tanto fazendo atendimento e pesquisa com pessoas que passam por situações traumáticas, têm sofrimento pós-traumático, convênios com tipos de profissionais específicos, né, com categorias profissionais específicas. E também tem um histórico de atuação em situações, né, de desastres e catástrofes. E foi por isso que representantes da Secretaria Municipal de Saúde, tá, da Prefeitura de Porto Alegre, já vinham percebendo questões relacionadas a esse aumento de violência, já tinham buscado o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para iniciar o trabalho que é chamado de acesso mais seguro. Foi utilizado no Rio de Janeiro, espalhou-se pelo Brasil, assim, né, por algumas capitais, algumas cidades. E dentro dessa proposta de acesso mais seguro, que visa uma prevenção mais primária, evitar os eventos, evitar que os profissionais se exponham, que estejam vulneráveis, enfim, também tem uma parte de uma prevenção que a gente fala mais secundária, né, que é aquela de, bom, dado que o evento aconteceu, como é que nós prevenimos que as pessoas fiquem doentes, né, como é que nós prevenimos que elas piorem. E foi aí que foi contatado o NEPT. Nós pensamos em fazer, em primeiro lugar, uma remediação, né, que é o tratamento. Bom, se os profissionais desenvolverem transtorno de estresse pós-traumático, vamos tratá-los, né, vamos fazer uma terapia em grupo, vamos oferecer esse serviço do NEPT. Mas nós também pensamos nesse caráter de fazer uma prevenção, né, que pudesse ser mais escalável, que não fosse só o profissional lá do NEPT fazendo terapia, né, oferecendo terapia, que nós não temos esse escopo, não temos capacidade de atender, né, tanta gente também. E a gente acha que nosso conhecimento seria melhor utilizado disseminando intervenções que pudessem ser utilizadas por profissionais diversos, né? Foi que nós pensamos em fazer os treinamentos de primeiros socorros psicológicos e disseminá-los. Quando essa proposta começou, através de rede interpessoal, ela acabou chegando em outras instituições e foi iniciada, né, disseminada para outras instituições, como o Grupo Hospitalar Conceição, a Secretaria Fundação Municipal de Saúde de Canoas e até o Corpo de Bombeiros, no Rio Grande do Sul. Os primeiros socorros psicológicos eles foram escolhidos, né, por ser uma intervenção que já tinha sido utilizada, é recomendada, né, até pela OMS, enfim, como a intervenção a se usar após catástrofes e desastres, né, esses contextos de muito caos, muitas vítimas, poucos recursos.
mas também, né, em situações, tem esse benefício dele ser simples, de ser adaptável, de ser fácil de treinar. Ele objetivamente é embasado em coisas que a gente sabe que são boas para promover resiliência, né? Então, ele é informado por evidências. Por isso que eles foram escolhidos para a gente fazer essa intervenção, como já tínhamos feito em outras situações. O meu projeto, o professor Ângelo talvez lembre, né? Estava na minha banca de qualificação. Então, o projeto inicial previa essas 3 frentes. Nós atuarmos diretamente na prevenção, ou seja, pessoas do NEPT irem lá fazer intervenção de primeiros socorros, em parceria com pessoas das instituições, né? E ver se a intervenção funciona, se a intervenção está tendo os resultados que a gente quer. Capacitar, né, as pessoas para fazer a transferência, né, dessa intervenção dessas instituições e fazer o tratamento, né, em grupos de terapia. Já na minha qualificação, me foi dito de maneira unânime, assim, pela banca, que essa parte central era mais importante do projeto, era mais interessante, né? Ou seja, fazer essa transferência era o que mais era interessante do projeto. E além disso, o Covid apareceu, né? E essas outras partes que eram mais dependentes de relação interpessoal foram impactadas pelo distanciamento, né? Necessidade de distanciamento. Então, por isso que eu acabei tendo que refazer o meu projeto, repensar meu projeto, e vou apresentar para vocês aqui. As capacitações passaram a ser online também, mas continuaram, né? Que eu vou apresentar para vocês é isso que foi considerado, e até, na verdade, eu achei que meu estudo acabou ficando mais interessante, né? Focando nas capacitações. Nós achamos que na construção da ideia da tese fazia mais sentido começar por fazer um levantamento de quais eram as intervenções disponíveis, né? Por que nós escolheríamos primeiros socorros psicológicos? Porque, né, vamos levantar as intervenções em crise disponíveis, vamos entender a realidade que existe. Então, a revisão sistemática que buscava intervenções em crise realistas, de baixa complexidade, que pudessem ser treinadas, que pudessem ser disseminadas em contextos com poucos recursos. Essa revisão, então, foi feita em 8 bases de dados, mais generalistas, até mais específicas de trauma e violência urbana. A gente fez uma análise de viés dos estudos, que deveriam ser estudos clínicos, não precisavam ser randomizados, né? Só incluir participantes adultos, isso já foi flexibilizado para 16 anos, porque a gente achou que ia pegar mais estudos. Vítimas de eventos de violência urbana, que contivessem uma intervenção psicossocial e um comparador, qualquer que seja, nenhuma intervenção ou outra intervenção, e que acontecesse, né, o nosso critério para definir, para pegar intervenções de baixa complexidade foi isso, ela ser entregue no primeiro mês após o evento, né, que a gente já considerou um tempo bem amplo, né, inicialmente até era 1 semana, mas a gente expandiu, e em menos de 4 sessões. Os estudos deveriam medir TEPT ou sintomas pós-traumáticos. Nós achamos 8 estudos, que foi um pouco surpreendente para nós. Isso depois de uma flexibilização de critérios, né? 6 deles, a grande maioria, trabalhou com intervenções de debriefing, que são aquelas focadas num relato do trauma, então vamos relatar o evento assim que ele aconteceu, né, para reduzir a intensidade dele no longo prazo. 3, com estratégias psicoeducativas, de falar sobre reações comuns, falar sobre os sintomas possíveis, né? Aqui a gente já teve uma grande variabilidade de dose, ou seja, tinha desde uma fala de 30 minutos ali até 2 sessões de 1 hora no debriefing, né? Psicoeducação também, uma certa variabilidade nos estudos. E nós tivemos 2 tipos de intervenção que são intervenções protocolares para o transtorno de estresse pós-traumático crônico, né? Mas que foram adaptadas para o evento, para logo após o evento. Intervenções imediatas, de emergência. O EMDR, dessensibilização por movimentos oculares, e a exposição prolongada. Primeiro achado é que nós temos basicamente todas as intervenções focadas no relato de trauma, exceto a psicoeducação, ou seja, relatar o evento foi o foco dessas intervenções encontradas. Aqui na dose, né, nós tivemos essas 2 intervenções de baixo com uma dose mais elevada, assim. E o achado principal, que foi sobre os resultados, a gente teve o debriefing, que foi o mais pesquisado, com 100% de resultados, né, ou
nulos ou contrários, né, à eficácia da intervenção. Então, a psicoeducação, né, as estratégias psicoeducativas também não foram diferentes do que outras intervenções ou nenhuma intervenção. E isso foi também um achado surpreendente, mas a gente concluiu que isso pode ser dado a indisponibilidade nos primeiros momentos de lidar com técnicas educativas, né, informações, né, o quanto isso impacta. Mas nós tivemos as intervenções abaixo aqui tendo eficácia para reduzir sintomas pós-traumáticos posteriores. Tivemos um problema porque todas as intervenções foram entregues por profissionais altamente treinados, nenhuma foi por voluntários, né? Todas foram por profissionais muito treinados, e essas aqui de baixo de alta complexidade. Então, a gente não conseguiu aquele objetivo de encontrar intervenções de baixa complexidade, o que é um problemão não só nosso, né, mas da literatura, assim, de a gente não ter essas intervenções de baixa complexidade num estudo clínico simples. A gente não foi muito exigente, né, nos nossos critérios. Então, acho que isso foi importante. Também reconhecemos a dificuldade de fazer estudos de intervenção em crise. Nós mesmos estávamos patinando para fazer esse estudo quando o projeto ainda estava, né, quando o Covid ainda não tinha atacado, né. Então, de fato, é uma dificuldade da literatura. O artigo empírico, né, o primeiro artigo empírico, então, foi justamente a análise que nós fizemos desse treinamento, da transferência desse treinamento, uma análise mais quantitativa do aprendizado, né. Sendo mais específico, né, as turmas de profissionais que passavam por essa capacitação eram estrategicamente escolhidas por pessoas em posições-chave nas instituições. Né, nós temos algumas delas aqui, e essas pessoas acabavam selecionando pessoas estratégicas. Deixa eu dar um exemplo de que seria estratégico. Pessoas que estavam em um grupo de apoio que era descentralizado, que ia atrás, né, que poderia ir até situações em que violência ocorreu. Né? Então, as pessoas fizeram o treinamento primeiro. Depois ele foi sendo expandido, né, para coordenadores, gestores, enfim. Então, esse é um exemplo, né, de estratégia. Ou outras estratégias eram, bom, para quem é mais fácil de disseminar esse curso, são pessoas, são residentes, são pessoas que estão ali já sendo treinados em outras coisas. Então, teve vários atravessamentos aí. Ao total, né, nós treinamos 455 pessoas, que nós temos registro, talvez uma ou outra tenhamos perdido aqui. Turmas com máximo de 30, uma média ali de 20. A duração do treinamento é de 3 horas e meia. Os treinamentos de primeiros socorros, muitas vezes tem mais carga horária que isso, 2 dias, às vezes 6 horas, né? Um dia inteiro. Mas existem treinamentos que são mais curtos também. Os treinamentos online, os cursos online são aí 15 horas. Né? E nós iremos estudar também se seria possível fazer de uma maneira mais direta, simplificada. Primeiro presencial, depois online, como eu falei. E no modelo de oficina. Então, o que a gente fazia era uma parte de exposição de informações importantes e depois muito simulações, né? O roleplay que a gente fala, simular a intervenção para que as pessoas pegassem a prática mesmo. Nós avaliamos os conhecimentos sobre trauma, né? Sobre primeiros socorros psicológicos, sobre a intervenção em si, como fazer, e avaliamos a confiança das pessoas em realizar a intervenção. Antes das capacitações, das oficinas, depois e em 3 meses após. Nós temos muitos dados demográficos aqui, mas eu gostaria de focar com vocês só na distribuição de profissões. Para nossa, né, acho que é bem interessante para nós que a gente não tem a maioria de psicólogas ou psicólogos, né? A gente tem muitos profissionais da enfermagem, a gente tem assistência social, né? A gente tem bombeiros, enfim, a gente tem uma distribuição grande de profissões. Só apresentando, né, o protocolo de primeiros socorros psicológicos que foi treinado é esse, né, a gente fez uma adaptação dos protocolos internacionais e transformou, e também como base, o guia da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde, né, que já está em português, a gente adaptou para fazer algo mais didático, né, que pudesse ser treinado. E criamos a sigla Prepara, que busca essas etapas essenciais dos primeiros socorros. Preparação,
apresentação, recepção, né? Primeiro contato, escuta, como fazer uma escuta, validar a experiência subjetiva, promover essa rede de apoio, essa sensação de apoio social e buscar elementos importantes. Priorizar, como fazer a avaliação de quem precisa de mais cuidado. Ações que podem promover resiliência e programar momentos de reavaliação. Já adianto que, dentro da nossa perspectiva de reconstrução e usar a retroalimentação dos nossos resultados para mudar a ferramenta e o projeto, a gente já alterou, prepara, né, para incluir o autocuidado. Então, hoje a intervenção já mudou para que a gente possa falar em algo que era transversal, em todas as etapas, mas para deixar ela mais clara. Então, são 7 passos. Os achados foram de que a gente, os conhecimentos, né, sobre trauma e reações pós-traumáticas, a gente viu um aumento, pensando que as respostas são de 1 a 7, foram convertidas aqui, mas indo do menos concordo com a afirmativa até mais, com um item no meio ali de não sei. Então, a gente fez essa análise, uma nova de medidas repetidas, e a gente viu aqui, né, com 148 pessoas no presencial, 86 pessoas no online, a gente viu um crescimento significativo desse conhecimento. Assim como para os conhecimentos sobre primeiros socorros psicológicos, né? Aqui, a modalidade presencial teve um crescimento ainda maior do que a modalidade online, então teve uma certa vantagem aqui da modalidade presencial, né? Nós fizemos essa análise. Mas ainda um crescimento muito expressivo, né, em geral, para todas as modalidades. A confiança, que aqui é de 1 a 6, né, não existe não sei, não existe ponto, ou estamos ou não estamos confiantes, e queria ressaltar que aqui no início a gente estava num ponto bem médio, assim, né, as pessoas não necessariamente se sentindo confiantes para fazer uma intervenção em crise, e isso aumenta bastante após o treinamento. E se mantém, né, aos 3 meses. Os conhecimentos sobre trauma, de primeiros socorros, apesar de uma leve queda, ainda se mantém, não tem diferença estatisticamente significativa, exceto na confiança para realizar a intervenção, que caiu significativamente 3 meses após. Tá? Embora tenha se mantido mais alta do que antes do treinamento. E vamos aí para o foco, né, o artigo mais importante da tese, que é a análise de quais são os fatores que influenciaram a transferência da intervenção, né, para as instituições interessadas. E não só a transferência, né, no paradigma de ciência de implementação a gente fala muito disso, de transferência, porque se pressupõe que existe uma pessoa, né, uma instituição que está encarregada de ter o treinamento, né, e passar ele adiante. Mas mais o que caracteriza esse estudo dentro de uma pesquisação mesmo participante, que é os mecanismos que vão fazendo a adequação, né, a readequação da proposta ao que está sendo, o que aparece. Os paradigmas de ciência de implementação, de uma maneira muito resumida, eles tratam de um processo, né, um processo que geralmente passa por essas etapas, uma etapa inicial de exploração, em que a gente identifica as possibilidades, os recursos, uma preparação em que as equipes começam a ser formadas, enfim, o planejamento é feito, como tudo vai ser entregue, a implementação em si, e estratégias para garantir a continuidade, a sustentabilidade futura da intervenção. Dentro dessa transferência, a gente também tem a identificação comum de fatores que influenciam, como a qualidade da intervenção que está sendo utilizada, fatores individuais, das pessoas envolvidas, características das organizações e outros no nível sistêmico, como financiamento, enfim, e aspectos culturais. O método desse estudo, então, nós buscamos, como nós já tínhamos todo esse paradigma a priori, né, nós já sabíamos muito do que nós queríamos procurar, ou seja, quais vão ser os facilitadores, quais vão ser os obstáculos, quais vão ser as evidências de implementação que nós vamos ter, quais vão ser essas etapas aqui, como é que a gente vai estar de acordo com elas, nós buscamos fazer análise temática, porque sabíamos que tínhamos muitos temas a priori. A primeira ideia foi investigar
Isso já lá numa etapa inicial, a gente queria entrevistar as pessoas que tinham feito a intervenção, para saber, me fala aí como é que foi, o quanto o treinamento impactou a intervenção, o quanto, né, os conhecimentos novos fizeram diferença. Mas depois nós tivemos a ideia de que seria muito interessante entrevistar as pessoas-chave, aquelas pessoas que estavam disseminando a intervenção, para elas nos dizerem, o que obstaculiza isso? Por que as pessoas acreditam ou não acreditam na intervenção? Por que a intervenção entrou ou não entrou na instituição? Então, isso a gente se deu conta que ia ser o mais interessante, talvez. No fim das contas, quando a gente achou essas pessoas, nós vimos que todas elas tinham uma posição-chave nas instituições, né? Ou seja, elas tinham essa posição de disseminar a intervenção. Então, o que nós acabamos fazendo foi que essas 11 pessoas foram entrevistadas sobre aspectos importantes da implementação e as 5 que fizeram a intervenção também foram entrevistadas sobre a intervenção em si. Nós tivemos participantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Planejamento de Administração e Patrimônio, do Grupo Hospitalar Conceição, Grupo de Bombeiros e da própria Cruz Vermelha, inclusive. Nós também, uma dessas pessoas-chave também foi convidada a participar fugiu a palavra aqui, mas verificar, validar, né, a sua própria entrevista, ver se nós tínhamos codificado ela de acordo, que os temas faziam sentido, né, e depois da própria redação do artigo. E também a gente usou esses dados ali para repensar o projeto, isso eu vou trazer para vocês. Não vou me deter aqui, só quis trazer a imagem para vocês, para a gente entender que a gente teve temas, né, no final tivemos 4 grandes temas. Isso foi levemente reorganizado, a gente tinha os temas a priori, mas os dados fizeram a gente reorganizar um pouco essa distribuição. Nós tivemos facilitadores, obstáculos, evidências de implementação e sugestões ou críticas sobre a continuidade. Tivemos no nível de tema, 3 níveis, né? Subtemas, por exemplo, os facilitadores e obstáculos foram divididos assim, né? Em nível sociopolítico, nível organizacional, nível da intervenção e nível grupal individual. E os códigos em si. Eu vou focar aqui para vocês, para terminar, quais foram os resultados que mais nos chamaram a atenção. Como facilitadores, a gente viu principalmente a estratégia, a influência de estratégias e experiências anteriores. Sinceramente, o nosso treinamento de 3 horas e meia fez algum impacto, mas ele fez mais impacto como impulsionando coisas que já estavam em andamento, né? Isso foi a principal força dele. O acesso mais seguro, por exemplo, é o principal exemplo, talvez, de uma estratégia que facilitou essa entrada. Nós somos buscados por causa disso, né? As pessoas, a rede já estava formada por causa disso, por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, e foi assim que o projeto entrou. Mas mesmo em instituições que não estavam trabalhando com acesso mais seguro, a gente tinha profissionais que já tinham feito outros cursos e trouxeram os primeiros socorros. Esses profissionais já tinham alguma reputação dentro dos seus serviços e isso fazia com que a gente pudesse entrar. Então, essas experiências anteriores foram cruciais. Nós tivemos foi bastante focada a questão das trocas entre instituições, das possibilidades de troca, ou seja, a PUC tem o que ganhar, né? O Conceição tem o que ganhar com isso, né? Então, todo mundo sai ganhando, então tem que se formalizar isso para que essa troca fique permanente, para que, né, para que isso fique mesmo quando as pessoas saem, né? A gente tem que focar, fazer as pessoas que vão vir no futuro perceberem esses benefícios. A intervenção em si foi vista como muito um facilitador, né? Ela é muito fácil de ser enxergada como útil, como algo que humaniza as pessoas, né? E como algo, inclusive, que empodera pessoas de diferentes áreas, que não deixar só na mão da psicologia, né? A gente pode fazer também. Articulação de pessoas-chave, então isso foi crucial, né? As gestões mudam e, na prática, elas estarem a par, estarem bancando esse projeto é crucial para que ele continue. Como obstáculos, né, teve Covid, de fato, né, não só tirou o foco da violência, parou-se de falar um pouco disso, como restringir algumas ações que a gente estava tomando. Questões ideológicas e de práticas políticas, né, então muitas pessoas falaram sobre o desincentivo à saúde mental, a questão de saúde mental, ao cuidado em si,
assim como algumas ações mesmo estruturais, né? Ações políticas, ações de quebras estruturais ou de reestruturação que acabavam fazendo com que alguma parte do trabalho fosse perdida ou desincentivada. O afastamento, né? Afastamento entre áreas de pessoas, né? As pessoas que se sentiam tocando o projeto sozinhas, às vezes viam que não tinha para quem recorrer, não tinha para quem pedir informação técnica, e isso às vezes ficava no caminho. E esse foco no trabalho operacional, né? Eu traduzi assim, mas junta várias coisas, desde até ter muito trabalho, tem muita coisa para fazer, a gente perde o foco no que é acessório, até a gente tem que mais trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar, e saúde mental é assunto para outras pessoas. Sobre evidências de implementação, a gente viu pessoas falando sobre, mostrando conhecimento técnico sobre os primeiros socorros e aplicando eles nas intervenções que fizeram. A gente viu uma mudança em atitudes, foram relatadas mudanças em atitudes, né, do tipo as pessoas ficando mais ligadas com segurança, né, delegando menos o cuidado. Então a gente via pessoas em posição de gestão falando, já não me buscam tanto para pedir socorro numa situação assim, as pessoas tentam lidar elas mesmas, né? Então esse relato apareceu. E uma mudança que eu chamei aqui de cultural nas organizações, que é as pessoas, mantendo a fala assim, que é fica feio falar mal de intervenções assim, fica feio, né? Quanto mais se faz esse tipo de coisa, mais faz esse tipo de treinamento, as pessoas se dão conta, assim, algumas se dão conta de que isso é importante, outras se dão conta que não podem falar que não é importante, né? Então, esse tipo de mudança. E por fim, sobre a continuidade, né? As sugestões de como tornar sustentável esse projeto, essa intervenção. Primeiro, propagandear ele mais para as pessoas relevantes, né? Evidenciar os benefícios para as pessoas-chave, inclusive pessoas na gestão. Isso é importante. Isso é através de reuniões, através de apresentações, através de contatos. Também através da formalização, né? Transferindo de indivíduos para acordos, políticas. Nós, a partir daí, começamos a formar um acordo de cooperação com a Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo. E sugeriu-se também muito esse prolongamento, né? Costurar esse acompanhamento não só numa intervenção, e acho que isso dialoga bastante com a quebra de confiança depois, né? Que é seguir, não só refazendo as mesmas edições do treinamento, mas supervisionando intervenções, né? E proporcionando outros momentos de pensar nos primeiros socorros psicológicos. Aproximar dos territórios também. Fazer nos territórios, treinamentos nos locais, para entender a realidade de cada local. Resumo das conclusões. Né? Nós identificamos na literatura científica um afastamento de intervenções de baixa complexidade, tá? Que é preocupante. A gente viu que é possível capacitar, né? Fazer uma capacitação curta, né? Mas que só a capacitação parece não ser suficiente para manter a confiança, por mais que ela cresça no longo prazo, né? Parece precisar de mais, dentro de um paradigma de implementação. E a gente viu que uma boa intervenção, né? Nós tivemos uma boa intervenção, por ela focar no cuidado, ser bem recebida, e por atender a demanda de violência. É uma demanda de responder à violência. E para a transferência, é importante realinhar continuamente com pessoas-chave, formalizar, isso não só o contato entre instituições, mas as redes internas, né? O Gustavo lá na UNEPT, na PUC, formalizar internamente os primeiros socorros ali, que fica uma intervenção, né, que é contínua, dentro das instituições parceiras também, e por aí vai. Né? Fortalecer essas redes. E acompanhar após os treinos. Com isso, a gente já gerou algumas modificações. Nós temos o acordo de cooperação, que está em processo de finalização aqui com a prefeitura. Nós estamos prevendo, né, continuidade, ainda eu fazendo bastante isso, mas cada vez mais transferindo para outras pessoas dentro do NEPT, dos atendimentos, dos treinamentos de primeiros socorros e de supervisão de intervenções realizadas. Estamos negociando esses encontros frequentes. Nós realizamos várias intervenções em parceria já ao longo do projeto e pretendemos continuar,
né, de primeiros socorros em diversos eventos de violência urbana. Inserimos autocuidado no treinamento. E fizemos alguns materiais, que foi uma solicitação das pessoas também. Tem materiais de consulta. Por exemplo, a cartilha aqui de PSP que a gente, né, agora tem para distribuir. Só mostrando para vocês. É isso. Passei um pouquinho de tempo, peço desculpas, mas muito obrigado. Tem aqui depois, se a banca quiser, alguns resultados para a gente discutir.